Determine a quantidade de anagramas formados com as letras da palavra Uruguai que começam com uma vogal. Bem, um problema que nos pede para determinar a quantidade de anagramas é naturalmente caracterizado como um problema das permutações, porque cada anagrama nada mais é do que uma permutação das suas letras, dos objetos dessa sequência. Ocorre que nessa situação especificamente trata-se de uma permutação envolvendo alguns objetos repetidos, uma vez que a letra U se repete 3 vezes na palavra. E além disso, o problema nos questiona quantas são as permutações, ou quantos são os anagramas, que começam especificamente com uma vogal. Então, como nós temos as vogais A, I e U nessa palavra, né, na palavra Uruguai, vamos considerar as 3 situações. Então, eu vou colocar aqui, fixado o A no começo, vou colocar 3 tracinhos, 3 pontinhos, para determinar as outras letras. Na verdade, não importa quais são. Nós vamos estabelecer todas as ordens possíveis para as demais 6 letras. Então, nós temos, nesse caso, são 6 letras ainda, então eu vou ter 6 fatorial com possibilidade de permutá-las, mas lembrando que a letra U, como ela se repete 3 vezes, então eu vou dividir por 3 fatorial. Então a quantidade de permutações, ou a quantidade de anagramas que começam especificamente com a letra A, é dado por 6 fatorial sobre 3 fatorial. Então, simplificando, eu vou ter aqui 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Então, cancelamos 3 fatorial do numerador com o do denominador, simplificando, vai sobrar 6 vezes 5 vezes 4, ou seja, as 120 anagramas que começam com a letra A. Aí, partindo para um segundo caso, vamos tomar os anagramas agora que começam com a letra I. Ora, começando com a letra I, o raciocínio é absolutamente idêntico. Nós vamos gerar, evidentemente, outros anagramas, diferente dos do primeiro caso, daqueles que começam com a letra A, mas em termos de quantidade, eles são rigorosamente a mesma quantidade. Então, dos anagramas que começam com a letra I, o raciocínio é o mesmo. Eu vou permutar as outras 6 letras, tirando a letra I, e dividir por 3 fatorial, uma vez que a letra U se repete 3 vezes. E agora, calculando finalmente os anagramas que começam com a letra U, então fixando agora a letra U no final e permutando todas as demais letras, nós vamos ter uma quantidade de anagramas dado novamente por 6 fatorial, que eu estou fixando a letra U no início, então restam ainda 6 letras a serem permutadas, as 6 últimas letras. Mas diferentemente dos 2 primeiros casos, eu não vou ter mais 3 objetos repetidos, porque nos casos que começavam com as letras A ou I, as 3 letras U entravam no conjunto das 6 últimas letras. Quando agora nós fixamos uma das letras U no início do anagrama, então no conjunto das 6 últimas letras, nós vamos ter 6 objetos a serem permutados, mas com apenas 2 deles repetidos, que são as demais letras U. Então nós temos 2 objetos repetidos dentre os 6 que estão sendo permutados. Então, em vez de dividir agora por 3 fatorial, nós vamos dividir por 2 fatorial. E aí eu posso fazer aqui 6 fatorial, que é 720, dividido 2 fatorial é 2, nós vamos ter 360 anagramas, começando com a letra U. Então, para caracterizar a quantidade total de objetos, de permutações, ou seja, de anagramas, então a quantidade total de anagramas é simplesmente dado por 2 vezes 120, que são os 2 casos, começando com a letra A ou a letra I, mais os 360 anagramas que começam com a letra U, totalizando dessa forma 600 anagramas da palavra, com as letras da palavra Uruguai, que começam com uma vogal. Então a resposta é 600.